Muitas pessoas me perguntam qual a diferença entre vitaminas, hormônios e minerais. A primeira coisa que nós temos que temos que ter em mente é que os minerais são substâncias inorgânicas, que são substâncias extraídas da natureza, que vêm através da alimentação ou da suplementação, que podem estar de forma separada, de forma sozinha, isolada, como é o caso do cálcio, magnésio, ou pode estar junto de uma outra estrutura química, por exemplo, uma vitamina, uma proteína, ele pode estar ligado a uma estrutura orgânica. E eles fazem parte de uma série de funções muito importantes no nosso organismo. Nós temos minerais que fazem parte da nossa estrutura, da função plástica, como é o caso do cálcio, das contrações musculares, minerais que fazem parte da nossa energia, que faz parte da nossa energia, como é o caso do fósforo, né, que é o ATP, que é a nossa moeda de energia produzida dentro das mitocôndrias das nossas células, das nossas 37,9 trilhões de células, é ATP, né, adenosina trifosfato, ou seja, tem 3 moléculas de fósforo ali. Além disso, nós temos minerais que fazem parte da nossa função bioquímica, sódio, potássio, da condução elétrica, das fibras musculares. Temos minerais que fazem parte de hormônios, da estrutura de hormônios, de vitaminas, por exemplo, a cobalamina, o cobalto, ele faz parte da estrutura da vitamina B12, a cobalamina, né? A cianocobalamina, que depois se diferencia, se ativa na forma de metilcobalamina. Nós temos a insulina, o zinco, ele faz parte da insulina. Pessoas que comem muito carboidrato, eles utilizam muita insulina e consomem muito zinco. O receptor da insulina, ele é dependente de cromo e molibdênio. Então os minerais, eles são muito importantes. Daria para nós ficarmos aqui falando horas e horas sobre a função deles. E o que diferencia eles das vitaminas? Primeira coisa que nós temos que entender que a vitamina, ao contrário dos minerais, eles não são inorgânicos, eles são orgânicos, são produzidos por um organismo vivo. Por exemplo, uma planta, um outro animal. Por exemplo, quando você come a vitamina C da laranja, a laranja produziu aquela vitamina C. O limão produziu aquela vitamina C. Um óleo de bacalhau, por exemplo, que tem vitamina D, o bacalhau produziu para você. Então, vitaminas são substâncias que são orgânicas, produzidas por um outro organismo. E os hormônios, eles são substâncias orgânicas iguais às vitaminas, porém são produzidas pelo nosso organismo e que tem função de sinalizador à distância. É produzido em um lugar e vai ter a sua ação em outro lugar. Então, quando nós entendemos isso, a gente entende que eles funcionam como se fosse uma orquestra, uma harmonia. Hormônios, vitaminas e minerais. E começou-se, então, a associar a determinadas doenças com a deficiência dessa vitamina, como é o caso da deficiência da tiamina, que dá uma doença chamada beriberi, que afeta os nervos, a deficiência de vitamina D, que dá uma doença chamada raquitismo, a deficiência de vitamina C, que dá uma doença chamada escorbuto, que é o sangramento da gengiva, comum em marinheiros, né, que ficavam dias, meses no mar, sem contato com planta, com nada que tenha vitamina C, e dava uma deficiência, dava sangramento, hemorragia, uma série de intercorrências que numa marinha que tinha 400, 450 marinheiros, chegavam a morrer 300 na época das caravelas. Antigamente, eles achavam que essas doenças por deficiência de vitaminas eram doenças infecciosas, porque pegava sempre um grupo de pessoas, como no caso os marinheiros, ou os habitantes de uma determinada região do norte, da região norte, do hemisfério norte, que tinham deficiência de vitamina D, manifestavam a deficiência na forma de raquitismo e eles achavam que era uma infecção, que na verdade era a deficiência dessas vitaminas. Então, eles começaram a busca incessante pela descoberta das vitaminas. A primeira foi a vitamina B1, vitamina B, porque dava uma doença chamada beriberi, né? Beriberi, fraqueza, cansaço. E aí, por essa nomenclatura, deram o nome de B. Aí a segunda deram o nome de B2, B3, B4, biotina. E aí começou, então, a descoberta e associando as deficiências das vitaminas
com as doenças. Mas o que acontece hoje em dia? Acontece hoje em dia que muitas deficiências de vitaminas não chegam a se manifestar na forma da doença clássica que a caracteriza. Por exemplo, a gente não vê mais casos de raquitismo por deficiência de vitamina D, mas nós vemos muitos casos, todos os dias no consultório, pessoas com vitamina D baixa, que não têm sintomas de raquitismo, porém têm imunidade baixa, têm falta de energia, problema de imunidade, doenças autoimunes, uma série de outras doenças no qual a deficiência da vitamina D tem uma contribuição muito importante. Nós não vemos, por exemplo, mais a deficiência, o escorbuto, aquele sangramento, mas nós pegamos pessoas com deficiência, com baixa dosagem de vitamina C no corpo e seus sintomas. Então, o que nós temos que entender é que todos nós precisamos checar, nos conhecer bioquimicamente, saber quais são as nossas deficiências de vitaminas, quais são as nossas deficiências de minerais, quais são as nossas deficiências de hormônios, quais são os nossos sintomas, associar essas informações para que muitas questões que até hoje não têm resposta na clínica, que não tem resposta, que as pessoas ficam batendo de porta em porta, de consultório em consultório, eles passam a encontrar uma solução, um alívio para o seu problema. Então, está havendo um novo olhar da ciência. Está havendo um novo olhar em que nós estamos caminhando para que nós identifiquemos em cada paciente uma identidade genética, bioquímica e metabólica e, junto com isso, associar aos sintomas do paciente e, então, estabelecer um plano de tratamento individualizado para cada um. Isso que eu quero que você saia desse vídeo hoje. Não existe uma solução para todo mundo. Não existe uma coisa que funciona para todo mundo. Não existe solução mágica. O que existe é uma complexidade bioquímica metabólica que só você tem, que só eu tenho, que cada um dos 8 bilhões de habitantes da Terra tem. E essa individualidade bioquímica metabólica, junto com a individualidade genética e a individualidade ambiental, aonde ela vive, como ela vive, qual a rotina dela, os agentes ao qual ela está exposta, o tipo de alimentação, é que então nós podemos achar a solução.